Na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 5, verso 14. 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 14. Enquanto você procura, eu quero externar os meus agradecimentos, primeiramente ao bom Deus, que tem nos dado a honra e o privilégio de uma vez mais podermos estar aqui na cidade de Hortolândia e uma vez mais poder fazer uso dessa santa tribuna. Louvamos a Deus pela existência desta igreja, pela existência desse povo aqui do Jardim Amanda, que eu tenho certeza que tem feito toda a diferença nessa cidade. Também muito agradecido pela vida do nosso amigo pastor André, do qual todas as vezes tem nos recebido com imenso carinho aqui nessa localidade. Então, os nossos agradecimentos, pastor André. O senhor sabe que eu tenho o senhor como espelho para as nossas vidas, na sua dedicação da obra de Deus, e a minha oração é que Deus continue te honrando e multiplicando esse rebanho para a glória do nome dele. Que o Senhor, bom Deus, possa lhe dar graça, sabedoria e saúde para levar à frente essa obra que Deus tem confiado em suas mãos, assim como a toda a sua família. Sempre é um prazer que eu venho aqui rever a irmã Vera, a missionária Vera, seus familiares, do qual eu aprendi a amar grandemente, irmão Elton, sua família, sabe todo o meu amor pela vida deles. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. O texto está em 2 Coríntios, o capítulo é o de número 5 e o verso é o de número 14. Quem encontrou, diga amém. Amém. Apenas a parte A desse versículo nos diz: porque o amor de Cristo nos constrange. Eu vou repetir uma vez para ficar bem gravado. Nos diz: porque o amor de Cristo nos constrange. Eu vou repetir pela última vez e gostaria que você repetisse comigo: porque o amor de Cristo nos constrange. Amém. Antes de tomar o teu assento, procura pelo menos uma pessoa perto de você e combine com ele dizendo: quando me ouvir da glória, dê aleluia. Quando me ouvir da glória, dê aleluia. Combina com quem está perto, irmã Vera. Quando me ouvir da glória, dê aleluia esta noite. Quando me ouvir da glória, combina com ele. Se ele não der glória até o final do culto, você vai cobrar ele. Quem tem um primeiro glória mais bem sonoro para Jesus? Deixa eu ouvir. Oh, aleluia! Abre teu bocão santo e exalta o Deus que te criou esta noite. Aleluia! Glória a Jesus. Amados, o nosso Deus, Ele é tão poderoso, Ele é tão grandioso e Ele é tão infinito. Na nossa estrutura carnal e natural, nós temos dificuldades muitas vezes de compreender o seu plano para com a nossa vida. Eu comparo a Deus como um oceano infinito, que por mais que você busque coisas dentro desse oceano, jamais você consegue resgatar tudo que Ele tem e trazer para a sua vida. Pensando nisso, eu comecei a descobrir por que é que nós temos que ir à igreja. Por que é que eu vou na igreja 4, 5 vezes por semana? O pastor praticamente a semana toda, e tem dias que 2 ou até 3 vezes na igreja. E alguém diz: por que é que você viu na igreja que você vai tanto à igreja? É porque cada vez que aqui estamos, nós nos deparamos com esse oceano grandioso de Deus. E a cada vez que aqui estamos, nós conseguimos absorver apenas uma parte muito pequena de tudo aquilo que Ele tem para nós. É como se fôssemos buscar água no oceano com uma pequena caneca, porque o nosso corpo, a nossa mente, ela não consegue absorver mais do que isso de Deus. Então a cada vez que eu vou, eu estou pegando a minha canequinha, indo até esse oceano de Deus e pegando um pouquinho. E eu volto alegre com aquele pouco, mas sabendo que da onde veio aquela comida boa que alimentou a minha alma, que sarou as minhas feridas, tem muito mais.
Então no outro dia o meu coração anseia novamente de lá estar nesse oceano de Deus, e eu me recarrego com aquilo que eu posso levar e trago para a minha vida, e isso refrigera a minha alma. Porque se tivéssemos capacidade de absorver tudo de Deus de uma vez só, era necessário só um dia na vida estar na presença de Deus. Eu iria receber tudo que Ele tem e não precisava voltar mais. Mas como a minha estrutura não aguenta tudo que Ele tem para a minha vida, eu vou fazer várias viagens com a minha canequinha, mas eu sempre que eu venho aqui, eu quero voltar para casa com a minha canequinha cheia. Me parece que seria muito tolo alguém sair da sua casa, alguém deixar os seus afazeres domésticos, a sua família, alguém que ficou em casa, pegar a sua canequinha, chegar aqui, ficar 1h30, 2 horas no culto e ir embora com a canequinha vazia. Então, se você está aqui, eu quero que você tenha a mesma convicção que eu vou sair daqui com a minha canequinha cheia da glória de Deus. Aleluia! O texto nos diz: porque o amor de Cristo, Ele me constrange. Constranger quer dizer, Ele me deixa envergonhado. Já pegou aquela pessoa que ela fez tudo por você, fez aquilo que jamais você faria sozinho, e você fica envergonhado de tanto que alguém fez por você, alguém cuidou, alguém tratou, alguém realizou os seus sonhos, e você fica sem condições de retribuir ao menos uma parte de tudo aquilo que aquela pessoa fez por você. Eu creio que Paulo, quando ele escreve essa carta à igreja de Corinto, é esse o sentimento que ele queria transmitir àquela igreja. Ele olhava para Deus, via da onde Deus o havia tirado e aonde Deus o havia colocado naquele momento, e ele querendo retribuir de alguma forma aquilo que Deus havia feito por ele, e ele não consegue olhar para Deus, porque ao mesmo tempo que ele olha para Deus, ele analisa a sua condição e ele acha imerecedor de tudo aquilo que Deus havia feito por ele. Então ele tem vergonha de olhar para Deus e falar: Deus, o Senhor me ama tanto, o seu amor é tão grande, a sua misericórdia é tão grande para com a minha vida, e eu faço tão pouco para lhe retribuir, que eu olho para o teu amor, e o teu amor, ele me constrange. E aí eu começo a analisar quem somos, de onde viemos, porque afinal de contas a história da humanidade começa com Adão e logo mais com Eva no jardim do Éden. E o que nós somos? Nós somos descendentes do pecado de Adão e Eva. Nós, de descendentes do pecado, Deus nos levou a herdeiros do céu. Quer dizer que eu não mereço. Quando eu olho Adão, eu olho Eva e o seu eu, aonde a serpente os convida a pecar com aquilo que o desejo de ser maior que Deus, porque se eles conhecessem, eles seriam igual a Deus no seu conhecimento. Então nessa tentativa, eles provam do fruto que não era lícito eles possuírem. E então Deus vem e diz: Adão, a terra é maldita por sua causa. Por sua causa, Adão, entrou a morte sobre a terra. Por sua causa, agora se você quiser se alimentar, vai ter que suar a camisa, vai ter que plantar. E a terra não vai ser essa que você conhece, ela vai produzir espinhos, vai produzir abrolhos. E você com dificuldade vai trazer o sustento para a tua casa. E eu começo a pensar, por que é que Adão errou? Por que é que Adão entregou tudo aquilo que Deus havia lhe dado? E logo me veio à mente uma coisa: Deus criou o homem no 6º dia. Adão não foi espectador do trabalho que deu para Deus construir todas aquelas maravilhas. Quando Adão recebe o fôlego de vida, então ele abre o olho, olha para Deus, e diferente dos desenhos animados que diz que o bichinho fala mamãe, Adão olhou e falou: papai. E Deus falou: papai mesmo, me dá a mão, eu vou te mostrar o que eu tenho de maravilhoso para você aqui nessa terra. Adão, ele fica entusiasmado, mas sabemos que as coisas que vêm muito fácil, tem uma facilidade de ir embora muito fácil, porque nós não damos valor àquilo que vem até nós. Adão não viu o trabalho de Deus,
que até no 7º dia foi a única data que Deus tirou para descansar de tanto trabalho que deu para construir tudo aquilo para Adão. Então eu começo a imaginar que se Adão tivesse trabalhado junto com Deus desde o primeiro dia, talvez ele não entregaria tudo de bandeja como ele entregou, porque aquilo que sofremos para conquistar, nós temos um amor maior por aquilo. E Deus, sabendo da reação de Adão e conhecendo hoje, embora vivemos na graça inaugurada por Cristo Jesus no Calvário, quando nós queremos uma coisa, Deus nos testa até chegar a ela. Quando queremos uma coisa, nós lutamos, nós choramos. Por isso que aí saem as campanhas, saem os 7 dias de oração, saem os 21 dias de jejum, sai o clamor na madrugada e aquele desejo de buscar a Deus para que Deus possa me entregar. Porque seria muito fácil, irmão Elton, se eu falasse: Deus, eu quero tal coisa, e imediatamente Ele me cedesse. Então eu estaria fazendo de Deus simplesmente um garçom que supriria tudo aquilo que eu quero. Então tudo aquilo que eu desejo, Deus me testa. Mas fiel é o Senhor, que Ele diz que Ele nunca nos provará além daquilo que podemos suportar. Graças a Deus por isso. E quando choramos, quando buscamos, quando nos sentimos abandonados por Deus, é um sentimento absurdo que só o homem sente. Quando olhamos à nossa volta e parece que todo mundo conquista, todo mundo consegue, todo mundo tem um testemunho para dar. Parece que você olha, agora que findamos o ano, passou o ano todo, e talvez tem gente que conseguiu muita coisa, e você talvez pensando: olha, passou o ano, eu não cumpri as minhas metas, eu não alcancei o que eu desejava. Parece que Deus ama a quem está ao meu lado, outra pessoa mais do que eu sou mais pecador do que todo mundo. E aí eu venho aqui para lhe dizer: não, Deus só está lhe provando, para quando vier aquilo que você deseja, você vai dar um dobrado valor por aquilo que Deus tem para a tua vida. Ele não faz acepção de pessoa. Então se Ele prometeu, não importa o tempo, não importa as dificuldades, se você não desistir, Ele tem condições de lhe entregar para a glória do nome dEle. E depois, se você olhar aquela bênção que entrar pela tua casa, pela tua vida, toda vez que você passar por ela, mesmo que passar o tempo e ninguém dê mais nenhum valor para aquilo, você vai olhar para ela e falar: olha, só eu sei o valor que tem essa bênção. Só eu sei quantas campanhas tem nessa bênção. Só eu sei quantas lágrimas, quanta humilhação, quão provado eu fui para receber essa bênção. Mas eu olho para ela hoje, olho para o sol e falo: valeu a pena, porque através dessa bênção eu conheci a fidelidade de Deus sobre a minha vida. Adão, tem vezes dá uma raiva de Adão, né? Porque ele tinha tudo, não precisava levantar às 5 horas na segunda-feira. E aí você olha um dia chuvoso como esses dias e fala: eu tenho que levantar cedo. E talvez no inverno é o tempo que Adão é mais xingado, porque ele não precisava trabalhar. Porém, se fosse eu no lugar de Adão, eu tenho certeza que eu tinha pecado do mesmo jeito. Se fosse qualquer um de vocês lá, eu tenho convicção que a serpente também enganaria você. Nós também abrimos mão daquilo que Deus nos deu, porque nós não sabemos o preço que foi para construir aquilo. Mas aí Deus, quando expulsa Adão e Eva do Éden, Ele começa a fazer diferente. Hoje, para você estar aqui, debaixo da bênção de Deus, debaixo da proteção de Deus, com problemas naturais sobre a sua vida, sim, mas sempre amparado pela mão do Mestre sobre a tua vida, sempre consolado pelo Espírito de Deus, sempre animados pela mensagem de Deus e sentindo o amor de Deus sobre a tua vida. Você dá valor a isso, você dá valor à tua salvação, você dá valor em estar na casa de Deus, você dá valor a esta palavra, você dá valor a tudo aquilo que Deus lhe deu, porque hoje você sabe qual é o preço. A Escritura está para isso, ela está nos mostrando claramente
hoje? Qual foi o preço para você estar aqui hoje recebendo a bênção de Deus? A Bíblia diz: o preço foi do sangue inocente vertido na cruz do Calvário. Eu estou aqui, mas não mereço. Você está aí, mas não merece. Ou tem alguma qualidade em você que convenceu a Deus de te amar tanto? Ou tem alguma coisa diferente em você que te faz melhor do que todo mundo? Porque eu, pastor André, olho para mim e falo: meu Deus, tanta gente melhor que eu para estar aqui pregando hoje. Tanta gente mais inteligente do que eu, tanta gente mais influente, tanta gente mais esperta, tanta gente mais capaz, tanta gente mais bonita. Aí eu olho para Deus e falo: Deus, por que o Senhor me escolheu para estar aqui? Eu tenho vergonha, o teu amor me constrange, porque tanta gente era melhor e o Senhor escolheu a mim para estar aqui. E é maravilhoso que Deus, no seu amor, Ele não te escolheu do jeito bonitinho que você está aí. Hoje você ora 3, 4 vezes por dia. Hoje você se veste decentemente. Hoje você não vai mais no forró-godó, não canta mais o funk sem vergonha. Hoje a sua vida é diferente. Mas Deus não te amou bonitinho, santo, do jeito que você está aí. Deus te amou quando você estava mergulhado no laço do pecado. Deus te amou quando vivíamos na podridão do pecado. Deus nos amou quando não valíamos absolutamente nada. A sociedade nos discriminava. Ninguém dava R$1 furado. Valíamos menos do que uma sandália havaiana preso com um grampo embaixo. Ele olhou e falou: eu vou pagar o preço necessário por esta vida, porque eu vou provar o meu amor por Ele. Aleluia! Que amor é esse? Que amor é esse? Que não temos condições alguma de pagar alguma coisa, porque a Bíblia diz que mesmo se fizermos absolutamente tudo o que nos foi dado a fazer, continuaremos como servos inúteis, porque só fizemos o que nos foi mandado. Se trabalhássemos todo o nosso dia, toda a nossa história para pagar a Deus o que Ele nos fez, cuido que não conseguiríamos pagar nem sequer uma fração de tudo aquilo que Deus fez para a nossa vida. E sabe o que me intriga? É que tem gente que reclama ainda. Sabe o que me intriga? É que tem gente que é bravo com Deus, porque Deus não lhe abençoou da maneira que Ele queria. Tem gente brava com a igreja, talvez termina os seus dias aqui desse ano revoltado porque não alcançou aquilo. Oh Deus, eu merecia. Uma loucura você pedir para Deus aquilo que você merece, porque se Deus desse o que nós merecemos, cuido que nenhum de nós estávamos vivos no dia de hoje. Mas pela sua graça, mas pela sua misericórdia, Ele nos deu até aqui. Então eu levanto a mão para o céu e dou glória a esse Deus. Ele é maravilhoso. E o amor dele pela minha vida me deixa constrangido. Várias vezes eu pensei no privilégio que alguns homens tiveram de vivenciar o ministério terreno de Jesus. Imagina Pedro, Tiago, João, os discípulos que viram Jesus, porque uma coisa que anseia em nosso coração é naquele grande dia do arrebatamento encontrar Jesus. Porque hoje nós vemos Ele por fé, mas naquele dia nós veremos Ele como Ele é. E isso nos dá uma esperança muito linda no nosso coração de conhecer o Deus verdadeiramente como Ele é. E aqueles homens, sem estar no céu, tiveram o privilégio de conviver com Jesus. Mas aí logo me vem à mente: se eu vivesse naquele tempo, dificilmente eu seria um dos 12 discípulos. Se eu vivesse naquele tempo, dificilmente eu seria uma das pessoas que recebeu Jesus na sua casa, que contribuiu para o ministério de Jesus. Se eu vivesse aquela época, certamente, pela dureza do meu coração e a tamanho da minha ignorância, eu seria aquela multidão que estava lá no dia do julgamento de Jesus, quando Pilatos olha para ele e diz: eu não vejo erro algum neste homem para que seja punido com morte. E logo vem a mulher dele e diz: olha, não entre
entre na causa desse justo, porque eu sonhei e sofri por ele. Então Pilatos, ele acha uma oportunidade de livrar Jesus da crucificação. Então ele se lembra, por ocasião da festa, sempre soltava um criminoso. Logo ele tem a ideia: eu vou soltar esse Jesus, o rei dos judeus. E quando ele diz: olha, hoje eu soltarei por ocasião da festa a Jesus, o rei dos judeus. E o povo disse: não queremos que solte a Jesus, solte-nos a Barrabás. Naquele momento, certamente, pastor André, eu seria alguém no meio da multidão que diria, quando Pilatos falou: o que farei desse chamado Jesus o Cristo? Eu gritaria: crucifica-o. E o que farei de Barrabás? Liberte Barrabás. Queremos Barrabás. Eu estaria lá gritando Barrabás. E mesmo assim, mesmo sabendo disso, Deus sabendo disso, ele, pelo seu amor, diz o salmista, ele me conheceu antes mesmo de eu me formar no ventre da minha mãe. Mesmo quando eu era uma substância sem forma, ele já conhecia todos os meus dias e ele já me amava. Querido, eu não adoro a Deus por aquilo que ele vai fazer em 2015 pela minha vida. Eu adoro a ele por aquilo que ele já fez na cruz, por ele ter me amado antes mesmo de eu existir. Eu adoro a ele porque é o mínimo do mínimo que eu posso para fazer por um Deus que fez tudo, entregou o seu filho amado, unigênito, pela minha vida, para acreditar nele. Eu estava destinado à morte, você estava destinado ao fogo do inferno, mas graças a Deus que ele nos amou. Aleluia. Queridos, o homem natural vive para pecar, porque quando Adão saiu do Éden, então ele passou de ser eterno a mortal. Só que Deus é tão amoroso que quando você vai de Adão até Noé, os homens chegavam a viver mais de 900 anos. Então quer dizer, Deus cortou a imortalidade, mas deu tempo de sobra para o homem viver. Mas mesmo assim, conhecendo os preceitos de Deus impressos no coração do homem, ele se deu a pecar. E no tempo de Noé, Deus disse: me arrependo de ter criado o homem. Não contenderá o meu espírito com o espírito do homem. E a partir de hoje, os seus dias na terra serão de 120 anos. Deus cota mais uma vez o tempo de vida do homem. Deus dá o castigo do dilúvio, mas o Deus de amor dá uma oportunidade mais uma vez. E começa a reconstrução da terra com Noé e a sua família. Quando você chega no Salmo 90, eu entendo que o homem continuou a errar, continuou a pecar, porque o salmista nos diz: ao homem é dado viver de 70 a 80 anos, e o que passar disso é canseira e enfado. Então eu entendo que na época do salmista, Deus reduz mais a vida do homem. Só que faz tempo do Salmo 90 escrito até hoje. Então se hoje você fizer qualquer estudo básico do continente africano, você vai descobrir que a média de expectativa de vida daquele povo é apenas 50 anos. E se você ir nos países mais pobres daquele continente, a pessoa que nasce hoje, a expectativa de vida dela é de apenas 35 anos. Por quê? Porque Deus tem abreviado o tempo do homem na terra. E embora nós não merecemos, eu começo a olhar a ótica de Deus. Ele olha as pessoas que estão lá fora no mundo, que vivem para o pecado, vivem para as suas bebedices, vivem para os seus adultérios, vivem para a sua libertinagem. E olha para dentro da igreja, e ele vê que ele não criou robôs, que ele não criou gente programada para servir a ele, para adorar a ele. Ele vê que ele criou o homem com total liberdade de servir a Deus se quiser, mas se servir ao mundo e o diabo se quiser, é problema de cada um de nós. E ele olha para dentro da igreja e vê pessoas como nós,
que temos os problemas do dia a dia, que vê as lutas do dia a dia, as perseguições do dia a dia, as decepções que estão na frente no dia a dia, as dores, problemas físicos, os problemas familiares e toda a adversidade que bate a nossa porta todos os dias, e que mesmo assim, com todo caminhão de problema que está na sua vida para ser resolvido, numa noite como essa, você deixa todos os seus problemas na sua casa, vem para a casa dele e ainda tem força de levantar a mão para o céu e dar glória ao nome dele e agradecer a ele por tudo que ele tem feito, e dizer: ele, eu não mereço nada disso, porque o meu abismo estava diante de mim, a minha sepultura estava aberta, eu não mereço nada, mas pelo seu amor eu estou aqui, e eu estou te adorando por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor representa na minha vida. Eu sei que eu sou nada, mas o Senhor é tudo, e o Senhor do seu alto trono consegue olhar para esse cisco pequeno na terra, que levanta a mão para o céu e te adora, e mesmo assim o Senhor do céu recebe a minha adoração. Isso é para alegrar o coração de qualquer pessoa. Oh, aleluia. Deus tem prazer na tua vida aqui esta noite. Deus tem alegria na tua vida aqui esta noite. Deus tem prazer na sua adoração. Deus tem prazer naquilo que você faz por Ele. Deus sabe do teu erro, Deus sabe dos seus tropeços, Deus sabe que quando você quer acertar, você continua errando, quando você quer fazer o bem, você acaba fazendo o mal. Deus sabe de tudo isso, mas incondicionalmente Ele te ama, e Ele tem o prazer na tua vida, tem o prazer na tua alma. Esse é o amor que me constrange esta noite. Rabanais Takamanaia Mandae Rai Tokimanarasia. Aleluia. Oh, aleluia. Que amor é esse? Que o seu amigo Pedro, quando ele anuncia a sua morte, Pedro diz: olha, Senhor, você não vai morrer, porque eu estou com a espada aqui. Se preciso for, eu morro no teu lugar, mas ninguém toca no Senhor. Ele diz: não, Pedro, você não está entendendo. Você cuida de coisas de homens, não de Deus. Mas mesmo assim, Pedro está com a espada na bainha. E no momento da prisão de Jesus, ele saca da espada, começa a querer lutar contra os soldados romanos. Ele corta a orelha de um dos soldados, e ele pensa: Jesus, vamos escapar, vamos sair daqui, vamos juntar todo mundo, a gente foge. Mas então Jesus: para tudo, Pedro, não vai tentar ser herói agora. Mas por que, Senhor? Eu não estou entendendo porque o Senhor não foge, porque o Senhor não corre. Ele diz: olha, se eu quisesse, Pedro, eu pediria ao Pai anjos e viria e destruiria tudo, mas eu não quero. Mas por que, Senhor? Eu não entendo. Porque o Senhor, eles vão crucificar o Senhor, eles vão bater no Senhor, eles vão te humilhar. Por que é que o Senhor não foge? E ele diz: você não pode me impedir de beber do cálice que o meu Pai tem propondo para que eu beba. Sabe que cálice é esse? O cálice da ira de Deus. Tudo aquilo que Deus iria cobrar da humanidade estava naquele cálice. Cálice de dores, cálice de humilhação. E me assombra em saber que aquele cálice é meu, que aquele cálice era seu, Elton. E Jesus, ele tem que brigar com os seus amigos, com quem está à sua volta, dizendo: não, ninguém vai me segurar, eu vou beber desse cálice. Senhor, mas o Senhor não merece aquelas chicotadas, o Senhor não merece essa perseguição. Não, mas o meu amor pela humanidade me faz beber desse cálice. O cálice que era meu, o cálice que era seu, a chicotada que era minha, a chicotada que era sua. Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele foi lá e sofreu toda a adversidade que era minha. E se eu estivesse lá, certamente eu não seria o Cirineu
que no momento que Jesus tinha dificuldade em carregar a cruz que era minha, pegaram ele e diz: ajuda-o a levar a cruz. Eu não seria aquele que ajudaria Jesus. Certamente eu seria um dos soldados que colocava sobre a sua cabeça a coroa com espinhos pontiagudos e furava o teu couro cabeludo. Certamente eu seria um dos soldados que brigava pelas vestes dele. Certamente nós seríamos aquele que oferecia vinagre ao invés de água no momento da sede. E possivelmente seríamos nós um daqueles soldados que pega aquela lança e transpassa o lado de Jesus. E engraçadamente, ao invés de vir a ira dele pela humanidade, antes de morrer, ele olha para o céu e diz: Pai, perdoa eles. Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo com o Filho de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse que nos constrange de uma tal maneira? Que amor é esse que me envergonha nessa noite? Que amor é esse que não me dá coragem de olhar para ele e falar: Senhor, eu não merecia nada disso. Aquela lança era minha, aquela humilhação era minha, mas que amor é esse, Senhor, pela minha vida? Que amor é esse por uma humanidade caída, mal? Que amor é esse? Quando você entra para fazer a vontade de Deus, você começa a descobrir o seguinte: qual é a primeira lição da cartilha de Deus? Eu quero servir a Deus. Qual é a primeira lição? A primeira lição é amar a Deus com toda a tua força, todo o teu entendimento, todos os dias da sua vida. E alguém falou: mas o que é Deus? E explicaram da seguinte maneira: Deus é amor. Então, se Ele é amor, a primeira lição dele para alguém que quer servir a Ele é amar a Ele. Mas isso é muito fácil. Todo mundo ama a Deus, porque Ele só me faz benfeitorias. Mas aí quando você passa dessa aula e vai para a cartilha número 2, a lição fica mais difícil a cada ano. Porque a segunda lição de Deus, de alguém que quer servir a Ele, é amar o teu próximo como a ti mesmo. E é muito difícil. Porque como que eu vou amar o meu próximo se ele não merece ser amado? Como eu vou abençoar o próximo que não merece ser abençoado se ele é mau? Aí a lição já estava difícil, irmão Bera. Aí ele estende a terceira lição, dizendo: olha, conhecerão que vós sois os meus discípulos quando amar-vos uns aos outros da mesma maneira que eu vos amei. Quer dizer, irmão Elton, que eu não conheço o crente pela casa que ele tem, pelo carro que ele tem, pelo sapato que ele usa, pela roupa que ele veste. Eu conheço o crente quando ele consegue amar o seu próximo como a ele mesmo. Já estava difícil. Aí Jesus faz um discurso e dá a lição número 4, que ficou praticamente impossível de alguém seguir. E ele nos diz: até aqui você aprendeu a destruir o teu inimigo, mas como eu sou amor, a partir de agora, se alguém vir e lhe pedir a túnica, oferece a capa para ele também. Se alguém vir fazer você andar 1 milha, caminha 2 milhas com ele. E se alguém lhe bater de um lado da face, ofereça o outro lado para ele também. Até agora você aprendeu para odiar e destruir os seus inimigos, mas a partir de agora eu vos ensino: amai o vosso inimigo. Porque que recompensa tem você amar quem só te faz o bem? Mas se você conseguir amar quem te persegue, brasas de fogo estará sobre a sua cabeça. Isso é ser crente. Eita, rabada, rabada, rabada. Por isso ele diz: a porta é estreita, o caminho é apertado, muitos tentarão entrar por ele, mas não conseguirão. Porque para mim ir para o céu eu tenho que te amar, pastor André. Eu tenho que te amar para ir para o céu, eu tenho que te amar. Isso é evangelho de verdade. Aleluia.
Seria muito mais fácil essa noite eu estar pregando que Deus lhe deu uma pedra, e que você vai tacar essa pedra e vai cair o gigante, e depois que o gigante cair, você vai conseguir tudo que você quer na tua vida. Mas antes disso eu tenho que pregar, antes de oferecer alguma coisa a Deus, deixe o que você tem ali, volte e reconcilie com o teu amigo, e depois volte para oferecer aquilo a Deus. Isso é evangelho de verdade, querido. Deus poderia nos dar tantos atributos. Deus é onipotente, é um atributo de Deus. Se Deus nos desse esse atributo de ser poderoso, então talvez nós sairíamos guerreando mais ainda um contra os outros. Mas Deus olhou bem e falou: eu amo meu filho, mas eu não vou dar todo o poder na mão deles. Se Deus nos desse a onisciência de saber tudo, porque Deus é onisciente, aí nós nasceríamos sabendo. Responderia a pergunta de todas as crianças: por que eu tenho que ir para a escola? Eu não poderia ter nascido sabendo? Mas Deus falou: você vai nascer sem saber nada, nem se comunicar. Eu não vou te dar onisciência. E Deus escolheu dos seus atributos colocar em nós o seu atributo principal, chamado amor de Deus sobre nossas vidas. O amor que você sente por um filho, por uma mãe, é o mesmo amor que Deus sente por você. Da mesma maneira que uma mãe sofre por um filho desgarrado, por um filho que dá trabalho, é o mesmo amor que Deus sente por você. A mesma falta que uma mãe sente de um filho que viajou para longe e lhe abandonou, é o mesmo amor, é a mesma falta que Deus sente de você quando você está distante da presença dEle, quando você deixa dias sem estar na casa dEle adorando. É o mesmo amor que Deus sente pela tua vida. Vou terminar agora. A parábola mais conhecida da Bíblia é a do filho pródigo, embora tenha alguns que não aceitam como parábola. Mas aquele filho pródigo é a humanidade. Aquele filho pródigo, ele recebeu tudo que seu pai poderia lhe dar. O pai lhe entregou absolutamente tudo, não faltava nada para aquele moço. E mesmo assim, ele se distancia do seu pai, que é a figura de Deus. O homem nasce com tudo, com todas as condições de servir a Deus e de ser feliz, mas ele escolhe sair da presença do pai. E quem sai da presença do pai é porque tem a intenção de fazer arte, porque ninguém faz arte diante do pai, diante da mãe. Ele se esconde para fazer arte. Então o filho sai do pai e começa a aprontar. E a Bíblia diz que ele vive numa vida dissoluta, vive em meio a meretrizes. Eu imagino os seus dias repleto de amigos, repleto de mulheres, repleto de festas, de convites, de pessoas que batiam no seu ombro e diziam que lhe amava. Mas a Bíblia diz que quando lhe faltou dinheiro, lhe faltou condições para manter aquela vida desregrada, então todo mundo saiu de perto dele, abandonado. A Bíblia diz que ele chega numa condição tão terrível que ele olha a comida do porco e tem vontade de se alimentar dela. O homem distante de Deus come a comida do porco todo dia. E nessa condição, eu imagino que aquela comida de porco, aí é a mente do pregador que entra, não é a Bíblia que diz. Aquela mente de aquela pessoa, para comer aquela comida, tinha que trabalhar. E talvez aquele chiqueiro ficasse uma fazenda e o homem diz: olha, trabalha o dia todo, que depois que você trabalhar o dia todo eu te dou a comida do porco para você comer. E então ele trabalha, e talvez não trabalha sozinho. E quando chega a hora da refeição, junta-se aqueles 3 ou 4 moços junto com o filho pródigo. E uma coisa que todo pobre faz,
é sonhar que é rico um dia. Você já pensou, se eu ganhasse, se eu fosse rico eu ia fazer isso, aquilo. Todo mundo já fez isso. E naquele momento, talvez uma conversa como essa, um daqueles moços que comiam as bolotas dos porcos, falava para o outro: rapaz, eu queria ter um pai rico. E o outro diz, alimentando a ideia dele: e se você tivesse um pai rico, o que você queria? Ele diria: rapaz, primeira coisa, eu queria ter uma comida boa para comer na mesa. Todo dia eu ia comer um cordeiro cevado. Todo dia ter um banquete na minha casa se eu fosse rico. E você, o que você sonhava? O outro dizia: olha, eu queria ter aqueles anel de doutor. Aonde eu chegasse, os outros iam falar: o doutor chegou, o anel dele. E você, o que você sonha? Eu queria duas coisas. Primeiro, eu queria não andar descalço mais. Se eu tivesse um chinelo para vestir e uma roupa decente, sabe aquelas túnicas dos bacana, eu ia calçar e ia vestir aquelas túnicas. Só de eu ter isso, eu seria o cara mais feliz do mundo. Pena que eu não tenho um pai rico. E quando eles estão nessa conversa, vamos chamar o filho pródigo de Zé. Olha para a cara do Zé todo mundo. E você, Zé, o que você ia fazer se você tivesse um pai rico? O coração do Zé dispara. Ele vai levantando e começa a andar de ré. Zé, fala para nós, Zé, qual que é o teu sonho? Se você fosse rico, o que você queria, Zé? O Zé levanta e sai correndo. E no coração dele, ele pensando: eu vou voltar para casa do meu pai, mas eu não sou digno mais de ser chamado seu filho. Porque eu vou dizer a ele: eu quero ser um trabalhador. Eu quero comer a comida do trabalhador. Eu não quero mais estar à mesa com ele. E quando ele chega correndo, diz: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu. Eu não sou digno mais de ser chamado seu filho. Mas o pai disse: não, meu filho, o meu amor continua o mesmo por você. Prepara o cordeiro cevado, prepara uma grande festa, prepara o anel, prepara a túnica, prepara o calçado. Esse meu filho estava morto, mas agora ele reviveu. Fica em pé, eu termino agora. Dai tobi dividis devede. Riai tobi ricobi assumidesia. Chega ele para sentar à mesa e comer daquele banquete. O filho olha para o pai e fala: pai, por que é que eu estou aqui? Eu não mereço estar aqui, pai, eu fiz tudo errado. E o pai diz: o meu amor pela sua vida, filho, é maior do que tudo isso que você fez. O filho olha para baixo e fala: pai, eu não consigo olhar. Eu tenho vergonha, pai. Mas eu te amo, filho. Pai, o seu amor me constrange. O seu amor me deixa envergonhado por tudo que o Senhor fez pela minha vida. Aleluia. Levante a tua mão lá em cima. Deus tem nos dado muito mais do que nos merecíamos. Deu túnica, deu anel, deu sandália, deu carneiro cevado, deu banquete, deu saúde, deu casa, deu emprego, deu filho, deu filha, deu a presença dele, deu o Espírito Santo, deu um teto sobre a tua cabeça, te deu alimento, te deu fôlego de vida, lhe deu o Espírito Santo. Nessa noite eu digo: Deus, nós somos devedores, mas mesmo assim eu te amo, Senhor. Mesmo assim eu te amo, Senhor. Levante a tua mão lá em cima e comece a orar. Diga o quanto você o ama. Diga quanto você é devedor. Diga a ele de amá-lo na tua alma. Deus da minha existência, Senhor da minha vida. Senhor, eu tributo a ti a minha existência. Eu te exalto, eu enalteço o teu nome
nesta noite eu me rendo aos teus pés, soberano Senhor da minha vida, o grande leão da tribo de Judá, a rocha no qual estamos apoiados, a mais resplandecente estrela da manhã, o sol da justiça, o Deus que é eterno, o Deus que vive para todo sempre. Essa igreja esta noite te adora, te venera, te exalta com a melhor adoração, com o melhor louvor que sai da alma. Nós somos gratos a ti, nós somos gratos a ti. Ouve a subricome a nácia. Cadê o conjunto? Vem aqui. Rabashubi desce a manai. Não olha para mim não, fecha o teu olho e sinta o amor de Deus pela tua vida, porque Ele te ama, Ele continua cuidando de você, porque Ele te ama, Ele te sustenta com a sua destra, porque Ele te ama, Ele te toca nesta noite, porque Ele te ama, Ele enche o teu coração de paz, Ele enche o teu coração de alegria, Ele enche a tua vida na presença dEle, porque Ele nos ama, Ele nos renova nesta noite, renova nesta noite, renova nesta noite, porque Ele ama, Ele te batiza com o Espírito Santo nesta noite. Não para de adorar por um minuto, não para, não para. Pastor, eu não sei adorar. Diga glória a Ele, diga aleluias a Ele. Fecha teus olhos, imagina o trono dEle, imagina a grandeza do Deus que criou o céu e a terra e te criou. Eu te exalto, magnífico, eu te exalto, soberano. Oh meu Deus, oh meu Deus, meu Pai, libera a tua glória sobre esta casa nesta noite, que a tua glória adentra por esta porta, invada esse tabernáculo como dia de Pentecoste, houve línguas rebatida como de fogo, houve transformação, houve mudança, transforma, renova, meu Deus, renova. Batiza, meu Deus, batiza no Espírito Santo. Solta a língua estranha, renova. Solta a língua estranha hoje pela primeira vez. O de Deus, Ele está aqui. Receba o amor dEle pela tua vida, sinta o amor dEle pela tua vida, sinta o amor dEle, sinta o amor dEle. Nunca mais vai dizer que está esquecido, nunca mais vai dizer que está abandonado. Olha o braço dEle com você, olha a mão dEle sarando as feridas do teu coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus, enquanto Ele louva, adore, enquanto Ele louva, não para de adorar um minuto, enquanto Ele adora, receba a glória de Deus sobre a tua vida, enquanto Ele adora, sinta a presença de Deus, sinta a paz dEle que invade o teu coração.